Pessoal, boa tarde. Eu estou aqui para tentar, dentro dos meus conhecimentos, dentro do meu entendimento, falar um pouco sobre o que eu acho da diferença de supermercado e atacarejo, certo? Supermercado é uma loja de pequeno porte ou grande porte, tem também o chamado hipermercado, né? Mas que é uma loja de varejinho, é uma loja de mais de 10 mil itens, de 8 até 18 mil itens, e com preços de varejo, não preço de atacado, né? Normalmente só tem preço de varejo. A diferença, as primeiras diferenças é exatamente essa: a variedade de itens no supermercado é bem maior do que o atacarejo, porque o espaço do atacarejo não comporta a variedade, e até porque não é interesse deles trabalhar com a variedade tão extensa, né? Tanto o espaço como a variedade, certo? Tem a questão das embalagens. Nos supermercados, normalmente, existem as embalagens que o cliente, após a compra, um embalador ou a própria operadora embala o seu produto nas sacolas do supermercado e o cliente se destina à sua residência. Já no atacarejo, normalmente, eles vendem a embalagem, eles não têm embalagem, você pode levar em caixa de papelão ou sacos, ou que traga de casa, ou comprar sacolas nos supermercados e levar para a sua residência. Então, muitas vezes, quem mora num condomínio de muitos andares tem essa dificuldade para transitar com esses produtos soltos, produtos a granel, né? Então fica um pouco complicado, né? Normalmente nos supermercados eles aceitam todos os cartões de crédito. Geralmente nos atacarejos eles não aceitam cartão de crédito, e os que aceitam ainda aceitam um pouco restrito. A aceitação dele não são todos os cartões, então tem certos cartões de alimentação que eles não aceitam, tem certos cartões de crédito que eles não aceitam. O atacarejo às vezes não divide em duas vezes, o supermercado às vezes divide em duas vezes, então tem essa questão dos cartões, né? No supermercado normalmente em todo corredor tem cliente e tem o funcionário. Então normalmente as quantidades de clientes são muitas nos supermercados, mas também tem um funcionário para tirar suas dúvidas no supermercado. Normalmente no atacarejo não existe funcionários nos corredores, e às vezes você ainda tem que passar por corredores obstruídos com uma empilhadeira tirando e colocando pallets, e dificultando ou podendo ocasionar de repente um acidente, apesar deles se preocuparem muito com a questão da segurança. Mas no supermercado dificilmente você vê um corredor obstruído sem poder escolher os seus produtos, né? O supermercado, normalmente, toda esquina tem um supermercado. Então, nas distâncias bem pequenas, você encontra um supermercado, muitas vezes muro com outro, né? O atacarejo não, normalmente essas bandeiras de atacarejo, elas abrem numa cidade toda. Então a cidade como Natal, a maioria tem um, no máximo dois, né? Mas supermercados não, tem empresas que tem 9, tem empresas que tem 7, 5. Por quê? Porque ele vai
procurando os pontos com muitos populosos, né? Os bairros muito populosos de clientes de possíveis compras, e vão abrindo os pontos. Hoje, os supermercados ainda estão indo mais além. Eles estão diminuindo o tamanho da sua loja, assim, passando para 1.000 metros, vamos dizer, no máximo, para poder segurar, para poder conseguir exatamente o máximo de número de clientes possíveis, certo? Já o atacarejo não tem muito interesse nisso, até porque são lojas bem maiores e normalmente, como eu falei, é uma por cidade mais ou menos, né? Os produtos laminados em supermercado, produtos fatiados, a gente encontra facilmente. Já no atacarejo, queijos, por exemplo, presuntos, salsichas, linguiças, carnes, no supermercado você encontra, você escolhe a carne que você quer e você pede ao funcionário e ele lhe atende ali prontamente, tira isso, bota isso, tal, aquele pedaço não, esse aqui e tal. Já no atacarejo não, tudo ou em grandes volumes, tipo salsicha, 4 ou 5 quilos, linguiça, 4 ou 5 quilos, a carne, a peça inteira, né? O presunto, a peça inteira, normalmente são assim. Quando eles lançam uma promoção, não tem o queijo mussarela fatiado, por exemplo. Ele tem a peça inteira do queijo, peça inteira do presunto, pacote de salsicha, pacote de linguiça, pacote a peça de carne, certo? Então tem essa diferença também. Consequentemente, a diferença é essa: no supermercado você compra a quantidade que você desejar, já no atacarejo você é obrigado a comprar para 2, 3 meses. Isso muitas vezes a diferença não está tão grande, certo? Então acontece exatamente essa questão aí. A questão do preço. O preço, o atacarejo, ele tem umas isenções diferentes e uns impostos diferentes, né, do supermercado. Então ele tem condições do preço ser um pouquinho diferente por essa questão que eu falei e pela questão de não ter aquele serviço normalmente que o supermercado tem. Então ele tem condições de ter um preço bem diferente do supermercado. Só que o supermercado, como promove muito, o supermercado é apontado como promover mais do que o atacarejo, ele fica com um preço muitas vezes quase que igual. Então, numa compra de mês, você não economiza tanto assim. E você ainda vai comprar, ser obrigado a comprar para 2, 3 meses para frente. Então, eu teria esses pontos para mostrar, e é o que eu acho, é uma opinião própria minha desse tempo que eu trabalho em supermercado, e queria passar para o cliente que tem dúvida. Qual a diferença de um atacarejo para um supermercado? Eu diria que eu penso dessa maneira, as diferenças são exatamente essas, ok? Obrigado, valeu, até a próxima.